Pessoal, continuando a nossa aula, vamos ver aqui alguns exemplos de espaços vetoriais. Então, exemplos, continuação, né? Continuação. Agora nós estamos no exemplo 2. O exemplo 2 nós vamos pegar V para C nosso R2. O R2 eu relembro que são todos os pares ordenados do tipo XY, tais que X e Y pertencem a R. Então, isso é o nosso R2. A operação de soma, então, o U vai ser um X1 e um X2. E um V vai ser um Y1 e um Y2. Você pode escolher aí a sua anotação. Eu vou escolher essa daqui, porque essa daqui permite generalizar o que nós vamos fazer aqui logo para o Rn. Ok? Por isso que eu estou escolhendo desse jeito, indexado assim. Então, pessoal, aí aí você tem um W também, né? O W seria um Z1 e um Z2. Né? Aí você tem que definir a operação de soma entre dois elementos quaisquer. A definição vai ser somar entrada com entrada, ou seja, primeira com primeira desse, segunda desse com segunda desse, tá bom? E o produto por escalar, né? Produto por escalar, você vai dizer que ele vai entrar aqui no X1 e o alfa no X2. Então, esse aqui é o produto por escalar. Beleza. Aí, o que acontece? Com essas duas operações aqui definidas, tá? Você vai logo verificar se satisfaz o quê? A propriedade. Eu vou botar isso aqui como exercício, pessoal, porque é fácil. Exercício. Verificar as propriedades. Verificar a propriedade P1, que lá, se eu não me engano, foi a associatividade. Aí a propriedade P2, que foi a comutatividade. E a propriedade P3, não é P lá era S, né? S1, que foi a associatividade. A propriedade S2, que foi a comutatividade dos elementos. E eu acho que a S3 foi a existência do elemento neutro, né? Uma vez tendo provado lá que o elemento neutro é único, você provou genericamente que ele é único. Então, se aqui tem um elemento neutro, então automaticamente ele é único, né? Você provou genericamente lá. E a propriedade S4 seria a existência do elemento simétrico. Tá? E também tem a propriedade P1, que era a associatividade dos escalares com relação a um elemento do V. E tinha a propriedade P2, que era uma distributividade, eu acho que era dos escalares com respeito a V, era soma, né? Aí multiplicava pelo cara de V. E tinha a P3, que era outra distributividade, era a distributividade de dois elementos de V com um elemento do escalar. E tinha a propriedade P4, que era a existência do elemento unidade, né? Que é único também, vocês têm que provar lá que ele é único. É muito importante provar aquelas coisas que eu pedi para vocês fazerem lá, né? Para o negócio andar mais rápido daqui para frente. Tá bom? Então isso daí, pessoal, se você já sabe, se você confia no seguinte argumento, você nem precisa fazer. O argumento é o seguinte, ó. A associatividade, você vai ter que montar lá o que você tem que provar de associatividade, mas você vai ver que no final das contas vai depender da associatividade dos números reais, porque as coisas vão ficar somadas aqui dentro. Então vai depender da associatividade da soma lá no conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais, ele é associativo. Então vai dar certo. A comutatividade também vai depender da comutatividade dos números reais, porque o que vai acontecer vai ficar uma soma aqui dentro de cada entrada dos vetores. E vai depender então só da comutatividade dos números reais. E a mesma coisa esse produto por escalar. A questão é como é que você prova isso
na ordem certa, né? Você seguir uma ordem lá para fazer o negócio. Percebe que uma coisa importante é que o escalar, ele sempre fica na frente aqui do número, do vetor. Sempre na frente do vetor. Tá certo? Você não pode botar ele aqui do lado direito. Não faz sentido, porque a gente não definiu um escalar no lado direito do vetor. Não faça isso. Então, isso daqui é mais para treino de como você escreve formalmente o negócio. Isso é extremamente importante para você criar na sua mente aí, criar esse rigor matemático, porque aqui não daria problema, mas lá na frente pode dar problemas sérios. Então, é mais para treino mesmo. Tá bom? Eu não falei lá, mas eu esqueci de falar, né? Mas se eu tiver que refazer todos os vídeos por causa de um detalhe desse, eu estou lascado, né? Eu não falei lá, mas os elementos desse espaço vetorial se chama de vetores, porque tem que ter algum nome, né? Como o nome é espaço vetorial, né? Vetores é legal, né? É um nome bonito, né? Aqui no caso do R2, pessoal, você não vai olhar, você pode até olhar os elementos do R2 como pontos, mas aqui o melhor é você olhar como vetor, ou seja, você tem ali é um x1, né, e um determinado, tá aqui, ó, o meu é um x1 e aqui é um x2, né? Escolhi essa letra, né? Ó, esse cara é um ponto, é o ponto x1, x2. Só que aqui eu não quero mais olhar assim, eu quero olhar dessa maneira, ó. Quero olhar como um vetor, tá certo? Essa maneira é melhor de olhar. Ela é bem legal. Beleza. Você pode até interpretar, nesse caso, você pode até interpretar geometricamente o que é a soma de dois elementos do nosso R2 aqui. Esse aqui é o nosso V, esse aqui é o nosso R2. Você pode até interpretar como é que é a soma em V. E você pode verificar, interpretar geometricamente quem é o simétrico de V, né? Então, a soma em V, né? Por exemplo, bom, você pode fazer, você já deve ter feito isso em geometria analítica, né? Mas você coloca os elementos lá, no final das contas, a soma de elementos de R2 vai ser a diagonal maior do paralelogramo que vai aparecer aqui. E a diagonal menor vai ser exatamente a subtração desses vetores. A subtração que é o que nasce da existência do elemento simétrico, né? Beleza. E o produto por escalar, ele também é interessante, que ele só faz aumentar ou diminuir o vetor, se o alfa for positivo. Se o alfa está entre 0 e 1, ele diminui. Se o alfa é maior que 1, ele aumenta o comprimento do vetor. Aí se o alfa é negativo, aí daí ele bota no sentido inverso, né? Sentido inverso. Porque o vetor agora, você pode olhar um vetor agora, ele tendo uma direção, um sentido, né? Uma direção no sentido agora. Isso aí é legal também de observar. Tá bom? Vocês podem brincar um pouco aí com o R2, fazer todas essas coisas que eu disse. Então, fica como exercício. Pronto. Interpretar geometricamente. Exercício. Interprete geometricamente a soma de dois elementos de R2. Interprete geometricamente a subtração de dois elementos de R2. A subtração que surgiu, você já sabe agora por quê. Interprete geometricamente o produto por escalar em R2. Faça o caso em que alfa está entre 0 e 1, o caso em que alfa é maior que 1, o caso em que alfa é negativo, mas entre 0 e menos 1, e o caso em que alfa é negativo antes do menos 1, né? Menor que menos 1. Né? Então, façam isso daí, que é importante vocês entenderem isso bastante. Beleza, feito isso, eu posso pegar, fazer a mesma coisa para o R3. Né? Seria o nosso terceiro exemplo. O R3, o que eu faço? Eu simplesmente vou aproveitar aqui, eu vou botar aqui x3, e aqui eu vou botar y3, e aqui eu vou botar o z3. Né? O meu W vai ter o Z1, Z2
E aqui eu vou botar XYZ, né? XYZ, tá ok? XYZ são números na reta. E aqui eu vou mudar para o meu R3. E a definição fica assim agora. Tá certo? E aí você daí define a soma parecida, só que agora tem o Z1 aqui, né? E aqui tem o X2 mais Y2 mais Z2. E agora tem X3, né? Mais Y3 mais Z3. E aqui vai entrar o alfa X3, porque agora o U ele tem essa forma, tá? Que é o U mais V. Aqui é U mais V, tá errado aqui, né? U mais V é X1 com Y1. Errado aqui, né? Olha lá. O U mais V é o X1 com Y1. Aí vírgula, o X2 com Y2 e o X3 com o Y3. De vez em quando eu cometo essas fatalidades aí. Esse aqui é para você usar lá na associatividade. Tá bom? Então, o mais V fica assim. Ou seja, somar entrada com entrada, somar entrada com entrada, entrada com entrada. Beleza. E esse aqui é ok, né? Alfa. Continua os escalares a CR, tá? E novamente exercício verificar a propriedade. É a mesma coisa, a única diferença é que vai ter uma entrada a mais para você trabalhar. Tá certo? Então esse daí seria o nosso exemplo 3, né? Esse aqui seria o nosso exemplo 3. Tá? E o nosso exemplo 4, eu escolhi para ser o RN. O RN, pessoal, eu escolhi V para ser o RN, né? O nosso espaço V para ser o RN. O RN é o conjunto das ênuplas ordenadas assim. Então, são um conjunto dessas ênuplas, X1, X2, X3 até Xn, tais que cada Xi pertence a R, né? Para ir variando de 1 até N. Esse aí é o nosso Rn. E a soma, né? E tem um produto por escalar, né? Quem é isso aqui? Ora, veja. Você vai definir aí, vai ser x1 mais y1, x2, aí vai ter os elementos. Os elementos vão ser quais? Aqui. Os elementos vão ser, ó, o U e o V de você aqui vai ser quem? Uma notação boa para ajudar. Vai ser x1, xn, o V vai ser y1, yn, né? E o W para fazer a associatividade vai ser Z1, Zn. Por isso que eu escolhi essa notação lá. Né? Aí quem seria a soma e quem seria o produto por escalar. Né? Isso aqui é exercício. Agora você já sabe, você se baseia nesse. É somar entrada por entrada. Tá certo? E você é capaz de... Provando o caso para o R2, você vai ver que o R3 é igual. E você vai ver que o RN é. Mas você tem que ver, você tem que fazer. Né? É bom que você faça, você entender mesmo o que está acontecendo. Né? Você só faz uma vez isso na vida. Eu estou até com preguiça de fazer aqui. Né? Então, esse daí é o quarto. E esse daí então fica como exercício também vocês fazerem. No R3, eu vou pedir que vocês tentem ver como é que as coisas ficam geometricamente também. Tá legal? Dentro do R3 tem um cara aqui. Quem é o vetor nulo aqui? Ok. Quem é o vetor nulo? O elemento unidade vai se referir no caso, é o conjunto dos números reais que está atuando lá. Vai ser sempre 1 aqui, no caso. Todos eles. Aqui tem uma coisa interessante. O que acontece quando no R3 esse aqui é 0? O que acontece quando é 0 em todos? Ou seja, você vai ter um conjunto menor lá. É o nosso R2. É o R2 lá dentro do R3, quando é 0. No final da conta é isso. Porque todo mundo é 0 na terceira entrada. No R3. Tá certo? Então isso daí também é uma coisa interessante de se analisar. Tá? O Rn já não dá mais, porque já passou de R4, já não dá mais para fazer nada geometricamente. Né? Você
Você faz tudo de maneira genérica, abstrata. Mas tem um outro exemplo aqui, ó, que é um exemplo 5. O exemplo 5 seria o exemplo das matrizes de ordem M por N, né? M por N, com entradas reais, por exemplo. Vamos pegar entradas reais. Pode ser outras coisas aí, vamos pegar essa daí. O que é isso daí? É o conjunto das matrizes A e J, né? A notação é essa, né? A e J, M por N, ou seja, o I varia de 1 até N e o J varia de 1 até N. Tais que os A e J são todos números reais, né? Com I variando de 1 até M e J variando de 1 até N. Esse aqui é o conjunto das nossas matrizes. Certo? Quem é a soma e quem é o produto por escalar nesse espaço, para ser um espaço vetorial. Percebe que eu não estou pegando matriz quadrada não, porque não precisa pegar matriz quadrada aqui não. Quem será a soma e o produto por escalar? Ora, se vocês viram lá no módulo 1, a soma de matrizes, aquela vai funcionar. E o produto por escalar lá na matriz também vai funcionar. Tá certo? O elemento neutro da soma vai ser a matriz nula. Certo? E o elemento unidade vai ser o número 1, porque eu estou escolhendo R para atuar no conjunto das matrizes. Tá certo? O que mais? Elemento neutro. O elemento simétrico das matrizes. Quem é o elemento simétrico? Vai ser pegar o elemento simétrico de cada entrada. Né? Porque uma vez que o elemento neutro é a matriz nula, o elemento simétrico vai ser pegar a matriz menos em cada entrada, porque vai dar certinho, né? Então esse daí. Aí tem também esse daí, né? Vou falar aqui do exemplo 6, no caso, exemplo 6. Exemplo 6 seria o espaço das funções, né? Tem mais, pessoal. O espaço das funções geral, a letra é essa daqui. Funções, vamos pegar para ficar mais geral, o intervalo da reta, né? Chegando em R. Tá certo? Isso daqui é por definição o conjunto de todas as f que sai do intervalo I, chegando em R, tal que I contido em R, né, é um aberto, tá? Vamos pegar I, e F é a função, na definição autêntica lá de função que você conhece. Então, esse aqui é o espaço das funções. Quem é a soma? Quem são os elementos? Então, os elementos são do tipo F mais G. Como é função, eu tenho que dizer como é que é a soma de cada... Eu quero que seja uma função de... Eu quero que isso daqui seja uma função de I em R. Eu quero que essa coisa, né, seja uma função de I em R. Eu quero definir a soma lá no espaço das funções de I em R. Como é que eu vou definir? Eu vou pegar um xzinho, né? E vou dizer como é que vai ser f mais g desse xzinho. Aí eu vou definir para ser o f em xzinho mais o g no x, né? Para todo o x aqui do intervalo. E como é que vai ser o produto por escalar? Né? Como é que vai ser isso? Eu quero que seja uma função de I em R, né? Porque todo mundo que mora nesse espaço vetorial aqui são funções de I em R, tá lá. Né? Então eu vou ter que definir. Como é que eu vou pegar? Vou pegar um xzinho, né? Vou levar lá onde? O f, a minha função alfa f de x vai ser simplesmente, por definição, o alfa vezes o f de x. E faz sentido, por quê? Porque o f de x é o número real. Então, alfa é o número real. Alfa é escalar. Então, isso daqui, no final das contas, se torna um produto entre números reais. Aqui se torna uma soma entre números reais. É importante você verificar se a sua definição sempre é boa. Essa daí é claro que é. Né? Porque isso daqui, né, a imagem, né, do número é sempre real. Isso aqui é real. Isso daqui é a soma do número real. Então, beleza, está bem definido, é que eu já falei. Então, essa é a operação de soma entre elementos desse conjunto de funções. Precisa ser contínua, não precisa ser diferenciado, não precisa nada disso. Só precisa ser função. Esse espaço funciona bem como espaço vetorial. Tá bom? Quem é o elemento neutro da soma de funções? O que você acha? Elemento neutro? Deve ser a função nula, né? Função constante igual a zero.
Quem é o elemento unidade aqui? Deve ser o número 1 novamente, né? Para dar. Tá bom? Então, é isso. Agora fica aí para vocês treinarem, tá bom? O vídeo já está ficando longo aqui. Eu já falei demais, tem mais coisa para falar, mas também não pode ficar a vida toda falando aqui, né? Obrigado, pessoal.